Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à reflexão diária de hoje, dia 27 de setembro, segunda-feira, dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, o grande santo dos humildes e dos pobres, amigo inseparável dos necessitados, é o fundador da congregação dos Padres da Missão, os Lazaristas, e também das Filhas da Caridade. Ordenado sacerdote aos 19 anos, voltou sua ação missionária junto dos necessitados, das crianças, dos miseráveis e excluídos. Sua postura de vida e de fé influenciou até as autoridades de seu tempo. Trabalhemos junto dos pobres e que eles não sejam apenas argumentos de nossos discursos. Nós temos uma associação leiga chamada Sociedade São Vicente de Paulo, que distribui, ou melhor, que dá assistência aos pobres e distribui muitas cestas básicas para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos que passam necessidade. É uma associação que está espalhada pelo mundo inteiro e que, inclusive na nossa paróquia, ela atua na visita às pessoas que vêm pedir alimentos e da distribuição desse alimento a essas pessoas. Então, que São Vicente de Paulo nos continue a incentivar no ato de caridade e de amor para com os nossos irmãos mais necessitados. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9, versículos do 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor. O evangelho de hoje vai muito ao encontro do santo que celebramos, São Vicente de Paulo. Como eu falei, baseado no seu ensinamento, foi fundada a Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma sociedade caritativa, no sentido de prestar auxílio e socorro às pessoas necessitadas. E é justamente essas pessoas que Jesus chama a atenção para que elas possam ter um maior cuidado. O evangelho de hoje começa dizendo que havia uma discussão entre eles quem seria o maior. São Vicente de Paulo sempre se colocou como o menor. E a sua atenção, e na sequência a obra que foi realizada diante dessa sua visão, a sequência desta obra, justamente se preocupa com os mais necessitados, com os mais simples. Jesus, em toda a sua missão, em toda a sua palavra, nós podemos encontrar justamente esse aspecto, o cuidado com aqueles que mais precisam. O exemplo da criança é justamente para lembrar os discípulos que o que representa a criança? A criança representa a humildade. Ela não sabe nada. Ela não é arrogante, ela não é impositiva. A criança, ela é alguém que é frágil. Diante de um adulto, uma criança é frágil. Portanto, ela é humilde e frágil. E é assim que o cristão deve se colocar. Ele não pode achar que ele é mais importante do que os outros, porque ele não é. Então, Jesus quer ensinar justamente um ato de humildade. Aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o menor de todos. Se nós olharmos a história de Israel, nós vamos ver que Deus sempre se preocupou com os excluídos do mundo. Cuidai do órfão, da viúva e do estrangeiro, porque também fostes estrangeiro no Egito. Que não haja entre vós as mesmas práticas abomináveis das outras nações. Jesus, nos seus ensinamentos, coloca justamente o cuidado com os mais necessitados, porque eles são a menina dos olhos de Deus.
Por isso que, ao celebrar hoje o dia de São Vicente de Paulo, o Evangelho nos leva à reflexão de que nós não podemos querer colocar na posição de maiores. Não, nós devemos sempre nos colocar na posição de servidores. E é justamente isso que a Sociedade de São Vicente de Paulo vem fazendo ao longo da sua trajetória, ao longo desses anos, prestando um serviço de humildade para aqueles que mais precisam, daqueles que, aos olhos do mundo, não são ninguém. Então, que nós, inspirados nesse Evangelho e na vida de São Vicente de Paulo, possamos também compreender a nossa missão neste mundo. Nós devemos cuidar daqueles que mais precisam, porque eles são a menina dos olhos de Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.